Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos para mais uma aulinha de história com o professor Pedro, aqui com a minha querida turma do 6º ano. Vamos dar agora continuidade ao assunto que iniciamos na aula do YouTube anterior. Continuamos na sexta-feira através do Google Meet, certo? Porque iniciamos tratando sobre fenícios, persas e hebreus, sendo que na primeira aula aqui no YouTube trabalhamos sobre o povo fenício, demos continuidade através do Google Meet trabalhando com o povo persa, né? A gente estudou as dinastias do povo persa e agora estamos dando continuidade através aqui do YouTube, onde vamos estudar o terceiro povo do nosso capítulo para finalizarmos, beleza? Então, qual que é esse terceiro povo? É o povo hebreu, certo? Então aqui o terceiro povo é o povo hebreu. Então, o povo hebreu é um assunto muito interessante da gente trabalhar, porque eu considero um assunto tanto quanto divertido, porque é um assunto que a gente vem inevitavelmente aprendendo desde o início da nossa infância, né? Porque acredito eu que a maioria da população brasileira, desde o início, desde a infância, tem uma formação religiosa cristã, pelo menos a maioria das pessoas. Então, certamente está estudando a Bíblia e acaba vendo alguma coisa sobre a história do povo hebreu. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente logo lembra que a história do povo hebreu, ela está sendo narrada, sendo contada lá no Antigo Testamento da Bíblia, né? Então, durante muito tempo, a Bíblia ela foi a única fonte para a gente obter o conhecimento acerca dos hebreus, sendo que com o passar do tempo, a Bíblia passou a não ser mais a única fonte, e sim outras fontes também passaram a ser consideradas justamente porque foram encontrados vários vestígios arqueológicos em várias regiões pelas quais passaram o povo hebreu, certo? Então vamos lá. No livro do Gênesis é onde está narrado a história do povo hebreu, né? Então, o povo hebreu, lá no livro do Gênesis, segundo este livro, diz que o povo hebreu ele é originário através de 3 patriarcas, né? 3 patriarcas foram os originários do povo hebreu, né? Esses 3 patriarcas, o primeiro está na pessoa de Abraão, a segunda de Moisés e na terceira de Jacó, né? São os 3 patriarcas do povo hebreu, né? Então vamos lá. Abraão, Isaac e Jacó. Eu coloquei errado ali, mas é Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos lá. O povo hebreu é o seguinte: ele tem início com um homem chamado Abraão. Abraão, ele era um cara que habitava a região da Mesopotâmia, numa cidade chamada de Ur. Lembra que eu falei que na Mesopotâmia surgiram várias cidades iniciais, como Ur, Uruk, Nippur, Nagash, né? Iritu. Então, Abraão morava na cidade de Ur, na Mesopotâmia, certo? Então, segundo a lenda, segundo a Bíblia, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai dessa terra de Ur e vai para outra terra, para a terra de Canaã. E lá, você e seus descendentes darão origem a um novo povo. E esse povo será chamado de Hebreus. Então, vamos lá. Começa com Abraão. Mas é importante a gente lembrar, preste muita atenção nisso, uma característica específica do povo hebreu, que é justamente a cultura de serem povos agricultores e povos adeptos ao pastoreio, certo? Povos agricultores e pastores. Lembrem dessa característica do povo hebreu, certo? Então, uma história muito famosa que está na Bíblia, que eu sei que a maioria de vocês conhecem, tanto por estudar na infância, nos catecismos, nas escolas bíblicas das igrejas, e também pelas novelas da Record, é também a história de Moisés e o Êxodo, né? De Moisés e o Êxodo. Então vamos lá. Antes de a gente chegar nessa parte da história de Moisés e o Êxodo, é bom a gente lembrar ainda quando a gente está falando de Abraão, porque quando Abraão quando ele saiu da Mesopotâmia para ir para Canaã e lá se estabeleceu, ele e sua esposa, que ele foi com sua esposa e seus servos, ele e sua esposa tiveram um filho. Sua esposa, já idosa, teve um filho chamado Isaac. Isaac era o filho de Abraão, certo? Isaac era o filho de Abraão, que Isaac teve um filho chamado Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos
foram as 12 pessoas que deram início à formação de várias tribos que seriam futuramente as tribos do povo hebreu. Então, lembrem disso daí, certo? Então, Jacó teve 12 filhos, a origem das tribos comunitárias do povo hebreu. Lembrando que essas tribos eram comunitárias, ou seja, não existia propriedade privada nessa época. Todo mundo era dono da terra, a terra era de todos podiam cultivar a terra, todos podiam levar os seus animais para pastarem em qualquer parte desse território, justamente porque a terra era comunitária. Lembrem dessa característica, não esqueçam jamais, beleza? Então, no ano de 1700 a.C., os hebreus, eles fogem da seca desse lugar, da terra prometida lá no Canaã, que eles fogem do Canaã e vão para outra região, justamente porque essa região que eles estavam habitando estava sofrendo muito com a seca. E é aí que eles saem dessa região e vão para o Egito. Eles se mudam para o Egito. Então, quando eles chegam no Egito, eles são escravizados pelos egípcios durante 400 anos. A gente estudou sobre o Egito e vocês lembram que o Egito, o povo do Egito, ele tem essa cultura escravagista, né? Tanto é que as grandes obras são conhecidas por terem sido construídas pelos escravizados. E um desses povos escravizados em determinado tempo foi o povo hebreu, ok? Então, vamos lá. Por 400 anos. Então, o que é que acontece? O povo hebreu foi escravizado durante 400 anos. Então, o que é que vai acontecer com o passar do tempo? O que é que muda? Então, aqui eu tenho aqui a imagem de Moisés com o povo hebreu. Quem foi Moisés? Qual é a história que Moisés tem? Qual a conexão da história de Moisés com esse episódio chamado Êxodo, que está lá na Bíblia? O que é a história do Êxodo? É justamente essa saída dos hebreus do Egito, né? O que é que acontece? Quem foi Moisés? Qual a figura que Moisés representa para o povo hebreu? Não é? É justamente por ele ter sido o cara escolhido para libertar o seu povo das garras do povo egípcio. O que é que acontece? O povo hebreu estava sendo escravizado pelos egípcios, né? O povo hebreu escravizado pelos egípcios, e chegou um tempo em que o faraó, porque vocês lembram que o governante do Egito era o faraó, ele ordenou, com medo de o povo hebreu formar alguma rebelião, ele ordenou que os seus chefes militares matassem todos os bebês hebreus que nascessem a partir daquele momento. Aí o que é que acontece? Uma mulher chamada Joquebed teve um filho chamado Moisés. E ela, ao ver esse contexto de sua época, ver que o faraó estava matando todas as crianças, ela pegou seu filho, colocou dentro de um cesto e colocou lá em uma parte do rio Nilo, onde a filha do faraó costumava frequentar. Então, a filha do faraó pega esse bebê e cria ele, e esse bebê, ele cresce como príncipe do Egito, né? Príncipe Moisés do Egito, né? Então, com o passar do tempo, Moisés, já adulto, ele foge daquela região do Egito para ir para outra terra, porque ele matou um egípcio, porque ele viu o egípcio torturando um hebreu. Então, ele matou um próprio egípcio, então fugiu. Então, quando ele foi embora do Egito, Deus encontrou ele encontrou a figura de Deus representada em uma planta que estava em chamas, mas ela nunca queimava, né? A planta lá em chamas, só que ela não queimava. Então, Moisés enxergou ali a figura de Deus e Deus falou com ele que libertasse o seu povo, que falasse com o faraó para libertar o seu povo. Então, Moisés chegou para o faraó, voltou, falou para o faraó e disse que se o faraó não libertasse o povo hebreu, Deus iria jogar várias pragas sobre o Egito. Então o faraó recusou esse pedido de Moisés, não acreditou nas palavras de Moisés e manteve o povo hebreu escravizado. E aí é aí que entra aquela parte de várias pragas que vão e invadem o Egito, e que é a praga dos gafanhotos, a praga lá do sangue, dentre várias outras, né? Eram várias, sendo que a última das pragas, ela matou o filho primogênito do faraó. E faraó, comovido e abatido com tanta pressão divina sobre o Egito, resolve libertar os hebreus. Então, faraó diz: Moisés, vai, leva teu povo embora, não quero mais esse povo em minhas terras. Então Moisés libertou seu povo e estavam indo embora. Só que no meio do caminho, o faraó se tocou do que tinha feito
e se arrependeu de libertar os hebreus. Ao se arrepender de libertar os hebreus, resolveu perseguir eles. Então, lá vai o faraó, com todo o seu exército atrás dos hebreus, pegando e matando todo mundo que encontrasse pela frente. Só que os hebreus resolveram fugir, eles não iam se render, então correram. Mas quando eles estavam fugindo, eles encontraram uma pequena barreira, para não dizer o contrário. E essa barreira era nada mais, nada menos que o Mar Vermelho. Então, o povo se aperreou, o povo hebreu se aperreou, porque de um lado está o faraó, do outro lado está o Mar Vermelho, o que fazer agora? Então, o povo começou a reivindicar: e aí, Moisés, cadê o teu Deus? O que é que ele fará por nós agora? Então Moisés falou com Deus e Deus disse: Moisés, toca esta água com teu cajado. E Moisés assim o fez. E ao tocar a água com seu cajado, o mar se abriu. E o povo hebreu passou por dentre as águas a passos secos. Então, a passos secos. O mar se abriu e o povo hebreu passou por dentre as águas. E quando o faraó, com todo o seu exército, foi passar também, o mar se fechou. E o faraó e a maioria do seu exército morreu, né? Então, Moisés atravessa o Mar Vermelho com seu povo. E durante 40 anos, após a travessia do Mar Vermelho, eles buscaram a terra prometida, que era a terra de Canaã, a terra da Palestina, né? Então, antes de chegar na Palestina, o povo hebreu, houve uma peregrinação pelo deserto durante 40 anos. E Moisés não sobreviveu a ponto de encontrar a terra prometida, mas o seu povo conseguiu. Então está aqui uma imagenzinha aqui para ilustrar esse fenômeno, essa magnificência da travessia do povo hebreu do Mar Vermelho. E ali Moisés, que após atravessar o Mar Vermelho, conversando com Deus, lhe deu a tábua dos 10 mandamentos, para ser a tábua dos 10 mandamentos que todo o povo, seguidor dos hebreus, seguidor da lei de Deus, deveria seguir essas leis. Então, vamos lá. Após esse momento de travessia do Mar Vermelho e de recebimento da placa dos 10 mandamentos, o povo hebreu agora, ele tem mais um motivo para se unir, para ficar unido, que é a sua crença religiosa. Então lembrem sempre, o que mantém a união entre os hebreus é justamente a sua crença religiosa. Então quando eu perguntar lá na prova, jogar lá no simulado em algum momento, lembre, a união dos hebreus está baseada primeiramente na sua religião. Então vamos lá. Quando eles chegam na terra prometida, na terra da Palestina, eles encontram outros povos que lá estavam habitando. Então começa aí a disputa entre os hebreus e outros povos pelas terras, que essas terras eram consideradas terras férteis. Então, além dessa disputa por terras férteis, ainda tinha a disputa e a repressão dos mesopotâmicos e dos egípcios que estavam perseguindo esse povo e disputando esse território. Então surge aí. Por que acontece essa união? Por que eles acreditam que era um povo que precisavam ficar naquelas terras? Porque eles acreditavam que eram um povo especial, escolhido por Deus. E eles vão chamar esse Deus de Jeová. Eles vão dizer que Jeová ou Javé eram as denominações. Deus, na figura de Jeová, Jafé, os escolheu para habitar aquela terra. Era uma terra totalmente destinada para eles. Então, essa terra chamada de Terra Prometida era a terra destinada a esse povo chamado de povo hebreu. Então, o que eu falei? Jacó e seus descendentes formaram várias tribos. 12 filhos, 12 tribos. Então, só que o povo estava preocupado. A gente está sofrendo tanta represália, tanta pressão de outros povos que vêm de fora, a gente tem que se unir. Não podemos ficar tão separados assim e sofrer essa pressão de outros povos. Então a gente precisa a partir de agora se unir. Então, o que é que acontece? As 12 tribos dos filhos de Jacó, dos descendentes dos hebreus, eles se unem e formam um único império. Todas as tribos que estavam dispersas, agora elas estão unidas na figura de um império, na figura do império que será governada por quem? Por um rei. E esse primeiro rei do povo hebreu, esse império chamado Reino de Israel, porque Israel em homenagem a Jacó, que depois recebeu a denominação de Israel. Então esse reino de Israel, ele vai ter seu primeiro rei. E o primeiro rei vai ser o rei Saul. Rei Saul é o primeiro rei do povo do Reino de Israel.
Rei Saul, depois de um tempo ele vai morrer e o seu filho vai assumir o seu lugar. E o seu filho se chamava Davi. O rei Davi, ele era aquele cara acostumado, conhecido, né, por ser um pastor, que tiveram algumas histórias, alguns episódios que ele teve participação, que é narrado na Bíblia também. Vocês conhecem algumas delas. Então tá aí, ó. Rei Davi, quais foram os seus feitos? Primeiramente, ele toma a cidade de Jerusalém. Rei Davi, ele toma a cidade de Jerusalém e torna o principal centro religioso do povo hebreu, certo? Jerusalém, principal centro religioso do povo hebreu. Lembrem, organizou o exército e ampliou o território de Israel, ou seja, ele organizou o exército, pronto, agora Israel, o reino de Israel, ele tem um exército formado. E ao formar um exército, ele sai por aí conquistando novas terras, batalhando com povos de outras terras para ampliar as suas conquistas territoriais. Então, lembrem disso também. Então, quando o rei Davi, ele morre, o seu filho assume o trono do reino de Israel. E seu filho se chama Salomão. Rei Salomão era um cara muito mais vaidoso do que o pai. O pai tem esse caráter militar, de conquistador de terras, mas não tem essa fama tanto assim de se gabar. Entretanto, o rei Salomão, filho de rei Davi, ele era um cara tão vaidoso e tão zeloso assim pela religião que ele busca o esplendor de Israel. Ele queria que Israel fosse reconhecida como uma terra próspera, então ele vai o quê? Vai desenvolver o comércio da sua região. Então, rei Salomão, ele vai desenvolver o comércio da região, vai buscar desenvolver, traçar as rotas comerciais e fortalecer o comércio de sua terra, vai construir muitos palácios. Rei Salomão é famoso por ter construído vários palácios. Então lembrem, é uma característica própria do rei Salomão, a construção de vários palácios. A construção de vários palácios e várias fortificações. Porque não vai adiantar tanto ter um exército muito bem treinado, muito forte, se não houver fortificações para defender, para proteger essa terra a qual eles habitam. E também ele introduziu carros de guerra no exército, né? É uma forma já de fortalecer o exército do povo hebreu, tá certo? Do povo do reino de Israel, descendente dos hebreus. Então, os hebreus é o povo que futuramente vai dar origem à religião conhecida como judaísmo. Mas a gente hoje conhece os judeus como o povo que são os praticantes ao judaísmo, né? Certo, mas durante muito tempo e até hoje mesmo é uma palavra com duplo significado. Por quê? Vamos lá, o rei Salomão, ele foi esse último rei aí que a gente falou, mas quando ele morre, o reino ele vai se dividir. A dinâmica do reino ela vai mudar, não vai permanecer mais da mesma forma. Por quê? Porque rei Salomão ele tinha dois filhos que disputaram o trono entre si e teve uma parte da população que apoiou um rei, que apoiou um descendente de Salomão, e teve outra parte da população que apoiou o outro cara que dizia que era herdeiro do trono. Então formaram-se dois impérios. O império se dividiu em dois, formando dois outros impérios distintos. O primeiro, ao sul, formou-se o reino de Judá, e mais ao norte continuou sendo o reino de Israel. Então, os dois disputavam entre si. As disputas estavam acirradas porque os dois queriam a supremacia e dominar todo o território do reino de Israel. Mas estava dividido em dois. Então, começaram muitas e muitas disputas internas e isso ocasionou justamente em várias crises econômicas, muitas disputas pelo poder que acaba, por exemplo, gerando muita despesa à população. E o maior prejudicado disso tudo, quem vai ser, claro, a população mais pobre, porque a população mais rica passou a destinar mais e mais impostos para essa população. Então, a situação complica para a população pobre. E aí também, pessoal, nessa época, na divisão dos reinos entre o reino de Judá e o reino de Israel, acontece aí um fenômeno muito interessante, que é quando vai formar, por exemplo, vão aparecer muitas pessoas se intitulando enquanto profetas. Na Bíblia, por exemplo, para quem lê a Bíblia, vai perceber que nessa época é quando vão surgindo
vários profetas, né? A gente conhece vários profetas. Então, esses profetas, eles surgem como intérprete dos sonhos, intérpretes da palavra de Deus, né? Dos ditos de Deus, de tudo, das coisas divinas. Eles são grandes intérpretes, são pregadores da paz, da união, da justiça, dos bons feitos. Então, é o que futuramente vai ser chamado de ética, né? Ética, que é você agir corretamente, agir conforme a razão, agir de forma que não prejudique o outro, agir de forma justa. Então, tá aí o surgimento dos profetas com todas essas pregações. E com essas pregações, esses ditos, essas palavras citadas pelos profetas, vai surgir aí o judaísmo. E por que se chama judaísmo? Porque o judaísmo, porque eram os descendentes do povo de Judá, certo? Que era o descendente do povo de Judá. Então vai surgir esse judaísmo, e o judaísmo ele vai ser a primeira religião monoteísta ética. Por quê? Porque é a primeira religião monoteísta ética, porque ela segue esses princípios da igualdade, da paz, da união entre as pessoas, porque existiram outros povos monoteístas no correr da história, mas nem todos tinham essa pregação para esse sentimento ético. Então vamos lá. Então, o judaísmo ele surgiu como a primeira religião monoteísta ética, que vai dar origem futuramente a outras religiões monoteístas de caráter ético. A exemplo, cristianismo e o próprio islamismo, certo? Então, vai inspirar essas outras religiões aí. Então, o que acontece? Vai chegar a parte da diáspora do povo judeu, né? Então, o que acontece? No ano de 720 a.C., o Império de Israel ele entra em declínio justamente por conta da invasão por outros povos. Então, e quais são esses povos? São os povos da Mesopotâmia, conhecidos como povos assírios. A gente estudou alguns povos da Mesopotâmia, só que a gente estudou os sumérios, os caldeus, né? A gente estudou os amoritas, né? Que é os babilônios, mas a gente não estudou os assírios, mas os assírios também eram um povo da Mesopotâmia, lembrem disso, certo? Então os assírios, que era um povo muito conhecido pelo seu caráter militarista e cruel, invadiu o Império de Israel e começou a dissolver essas partes que foram se dividindo. Então, primeiro, o reino de Judá, então, o que acontece? Primeiro, o reino de Israel ele é acabado pelos assírios, certo? Só que tem a outra parte, que é a parte sul, que é o reino de Judá. O reino de Judá, eles foram dominados pelos babilônicos em 586 a.C. Só que eles conseguiram depois, por terem sido invadidos pelos persas, eles conseguiram preservar os seus costumes. Vocês lembram que na aula passada, no Google Meet, eu falei que o rei Ciro, por exemplo, e seus descendentes, eles permitiam que os seus povos dominados permanecessem com a sua própria cultura? Foi o que aconteceu aí. O rei Ciro, da Pérsia, invadiu o povo hebreu, o reino de Judá, e permitiu que eles permanecessem com o seu costume. Só que os assírios não permitiram o mesmo com o reino de Jerusalém. Então, o povo de Judá consegue manter aí os seus costumes com o passar do tempo, certo? Então, vamos lá. Preservação dos costumes, porque eles retornam para a Palestina no ano de 539 a.C., após a conquista de Ciro, né, que permite que eles voltem para a Terra Prometida. Só que séculos depois, embora o rei Ciro tivesse permitido que eles mantessem os seus costumes, séculos depois eles foram invadidos pelos romanos. Os romanos, o povo lá de Roma, o exército romano, do Império de Roma, ele invade o território do reino de Judá, e ao invadir esse território, o povo ele começa a se dispersar. Eles não vão embora mais juntos. Eles vão embora agora tudo espalhado. E esse espalhamento de pessoas, cada um para um lado, cada um para um povoado, cada um para uma terra, vai ser chamado de diáspora, tá certo? Vai ser chamado de diáspora. Então, só que quando é no ano de 1948, depois de Cristo, séculos e séculos depois, eles retornam porque a Organização das Nações Unidas, a ONU, que vocês já tiveram aula sobre a ONU, certeza, em geografia, reconheceu o território de Jerusalém como a terra do povo judeu, descendente do povo de Judá.
E por que judeu? Porque é descendente de Judá. Judá, a terra. Judeu, descendente dessa terra de Judá. Então, por isso que eu digo que o povo judeu, a palavra judeu tem duas conotações, né? Tem dois significados. Primeiramente, o de ser adepto ao judaísmo e segundo, por ser descendente de Judá, tá certo? Então, pessoal, sobre o povo hebreu, é basicamente isso. A gente não vai aprofundar tanto. E claro, vão anotando, vão fazendo os resumos e vão respondendo todas as atividades do capítulo. Lembrando que com essa aula a gente finaliza o capítulo. Então significa que agora vocês têm a missão de finalizar o restante do capítulo em casa, respondendo todas as atividades e fazendo os resumos e os esqueminhas em casa. Porque, claro, essa aula aqui ela não substitui as tuas anotações, porque as anotações e os resumos é o que faz você fixar melhor o teu conteúdo. Então, meus queridos, até a próxima aula que a gente vai resolver todas as questões. Valeu, até a próxima!